Guia Panorâmico Bíblico do Antigo Testamento. O livro de Josué. Uma reflexão espiritual. Vídeo 4. Passaremos agora para a segunda principal divisão do livro de Josué. Assim, a partir dos próximos momentos, faremos uma reflexão mais espiritual do livro de Josué, visando uma apreensão mais doutrinal e uma aplicação mais pastoral do livro. A esta segunda divisão, coloquei diversos capítulos ou sessões. E a primeira dessas sessões, coloquei o título de As duas grandes figuras representativas da morte no Antigo Testamento. Temos duas grandes figuras representativas da morte no Antigo Testamento, que assinalam dois aspectos da nossa identificação na e com a morte de Cristo. A primeira é a do Mar Vermelho, que faz referência à própria morte de Cristo sobre a cruz, na qual todos nós fomos incluídos. É uma obra realizada por Deus e por Deus exclusivamente. O Mar Vermelho fala da morte de Jesus Cristo sobre a cruz por causa do pecado. Notem isto, e notem bem isto. O Mar Vermelho, ele se refere à morte de Cristo por causa do pecado. O segundo tipo é a do Rio Jordão, que traz ou que faz referência à mortificação do velho homem e à nossa identificação prática com a morte de Jesus para o pecado. Notaram a diferença? Assim, a morte de Jesus, representada pelo Rio Jordão, é uma morte para o pecado e não por causa do pecado. O Mar Vermelho, sim, ele é por excelência uma figura representativa da morte de Jesus por causa do pecado. O Mar Vermelho, repito, ele representa a morte de Jesus por causa do pecado, enquanto o Rio Jordão representa a morte de Jesus com o pecado ou para o pecado. O Jordão é, por excelência, o caminho da cruz, ou o caminho da santificação do ponto de vista espiritual, de todos aqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus. A passagem do Rio Jordão não resulta no descanso de imediato. Não, antes ela nos introduz aos combates espirituais. Fato é que no capítulo 5 deste livro, nos deparamos com o anjo do Senhor com uma espada nua em suas mãos e como o chefe dos exércitos do Senhor. Para o cristão, em meio à sua jornada, isso tudo traz instruções de grande interesse que deveria aprender e jamais esquecer. É preciso tomar consciência de que todos nós, os que pertencemos ao Senhor, estamos engajados no maior e mais perigoso combate do universo. É um fato espiritual que todo cristão encontra-se morto e ressuscitado em Cristo e assentado nos lugares celestiais juntamente com Ele, e que justamente ali que se realizam todos os seus combates espirituais. A próxima sessão tem o seguinte título: O significado do nome de Josué. O nome de Josué significa Jeová é salvação. Ou o Senhor é salvação. Evidentemente, Josué é um tipo de Cristo, pois isto encontra-se implícito em seu próprio nome. Por nascimento, Josué chamava-se Oséias, que significa salvação. Foi Moisés, em Números capítulo 13, versículo 16, que acrescenta o nome divino ao seu nome. E a partir daí passa a chamá-lo Yehoshua, cujo significado Jeová é salvação. como foi dito antes. Josué e Jesus são a mesma palavra, traduzida por Josué em hebraico no Antigo Testamento e em nossa língua, e por Jesus
em grego no Novo Testamento. Josué, porém, não é o tipo de Cristo como que descendo do seio do Pai, no caráter de servo e identificado com o homem, com o fim de, pelo homem, morrer por causa da questão do pecado. Nem ainda ele é o tipo de Cristo como que descendo do seu trono de glória, à destra da majestade nas alturas, para tomar posse do governo de toda a terra e de todo o universo. Fato este que, em breve, terá lugar na história no final dessa dispensação, certamente. Bem, em que sentido Josué é, então, um tipo de Cristo? Josué, o sucessor de Moisés. Josué é aquele abençoado homem de fé que, escolhido e vocacionado por Deus, toma o lugar de Moisés para levar a cabo, pelo poder de Deus, a obra que Moisés iniciara. É Josué quem introduzirá o povo o terreno de Deus, Israel, a terra da promessa, levando-os, por fim, à tomada de posse de sua herança, em cumprimento às promessas que Deus fez aos patriarcas e a Moisés. Moisés, como um proeminente libertador do povo de Israel, é uma figura representativa de Cristo, o supremo e grande Salvador e libertador do seu povo, a Igreja. Josué, porém, representa Cristo Jesus, o Senhor, que na pessoa do Espírito Santo prossegue realizando em meio ao seu povo, a Igreja, tudo aquilo que é necessário para conduzir aqueles que lhe pertencem à fruição e ao desfruto de todas as bênçãos espirituais. Bênçãos estas imprescindíveis para a obtenção da plena herança dos santos na luz, segundo as suas promessas. Neste sentido, Josué, quanto ao seu ministério, é um tipo de Cristo, que na pessoa do Espírito Santo está conduzindo o seu povo, a igreja, a uma jornada espiritual, objetivando a tomada de posse da plena herança espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Canaã como um tipo das bênçãos espirituais em Cristo. Josué é o livro que fala da possessão da terra prometida por Israel. Neste caráter, o livro de Josué é um tipo de todas as bênçãos espirituais dadas por Deus a nós, em Cristo Jesus, de onde provém todas elas. Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. De conformidade com aquilo que encontramos em Efésios, Canaã vai caracterizar a nossa própria possessão espiritual, constituída das insondáveis riquezas de Cristo. Coisas estas inesgotáveis, pois procedem daquele que é imperscrutável e infinito. Canaã como um tipo das regiões celestiais. O livro de Josué, quanto à questão da possessão de Canaã, ilustra aquele lugar de bem-aventurança eterna, onde Deus prometeu nos estabelecer para sempre, as regiões celestiais em Cristo Jesus. Regiões estas nas quais nos encontramos agora, segundo a ótica de Deus, segundo a realidade e a realização espiritual de tudo isso. Canaã como um tipo dos nossos combates espirituais. O livro de Josué nos introduz ainda em tipo aos intensos e ininterruptos combates que os filhos de Israel
tiveram que suportar para triunfar sobre todos os seus inimigos. Assim também nós devemos realizar nossas lutas e combates espirituais contra os exércitos da malignidade que ainda se encontram nas regiões celestiais. Embora, como sabemos, por Apocalipse, em breve dali serão expulsos. Neste aspecto, o livro está intimamente relacionado com as características do soldado cristão do 6º capítulo da Epístola aos Efésios e também do 2º capítulo da Epístola de 2 Timóteo. Efésios 6:12 traz o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E em 2 Timóteo 2:4 temos o seguinte: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Gostaria que notassem um fato importante. Mais tarde vamos retomá-lo. Um fato histórico que foi a segunda geração do povo eleito de Deus, Israel, que entrou na terra da promessa. A primeira geração, caracterizada pela incredulidade, tombou inteira no deserto. Assim como também é um fato espiritual que os eleitos, que constituem a Igreja do Deus vivo, entraram e encontram-se nas regiões celestes. Nossos direitos, neste aspecto, estão ali assegurados para sempre, por aquele que tudo fez, faz e que tudo pode. Bendito seja Deus por tudo isso. No próximo vídeo, prosseguiremos nossas reflexões no livro de Josué. Continue conosco, não deixe de assistir.